Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da Ferramenta. Eu me chamo Tomás Felipe e falaremos hoje dela, que é considerada a rainha das serras de esquadria, a LS1216. Vamos lá falar dessa ferramenta? Pessoal, falaremos um pouco das características técnicas desse produto, para quem é e, claro, como configurar e como é ela no nosso dia a dia. Vamos lá? Antes de falar sobre todo esse universo que envolve esse equipamento, eu quero falar um pouco sobre segurança. Sempre que você for configurar esse produto, sempre que você for mexer nas configurações dela, certifique-se que ela está fora da tomada. Afinal de contas, você está falando de equipamento de corte e não dá para brincar. Se você vacilar, com certeza ela vai lhe ferir gravemente, beleza? Uma outra dica é o uso dos equipamentos de segurança. Máscara de proteção facial, isso aqui serve para você evitar a inalação do pó gerado pelo corte, né, que essa ferramenta produz. Então, você vai pôr ele para que evite inalar tanta poeira. Protetor auricular. Pouca gente se importa com o uso disso aqui. Mas, turma, lembrem que a gente está lidando com equipamento elétrico que produz, de certa forma, uma boa quantidade de ruído, por mais silenciosa que elas sejam. Então você tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso aí. Porque o tipo de frequência do ruído que essa máquina produz, e todas as outras máquinas que possuem motores elétricos, elas produzem uma frequência que é extremamente nociva para o nosso ouvido. Então, faça o uso. E claro, protetores faciais e óculos. Muita gente vai falar, Tomás, eu não tenho paciência, eu não gosto, incomoda. Mas acredite, se você estiver cortando, por exemplo, uma peça com esse equipamento e soltar uma fagulha, soltar uma faísca, um cisco de madeira, um cisco de alumínio e pegar no seu olho, por exemplo, você vai lembrar do que eu estou te falando. Então, assim, não se exponha a risco desnecessário, ok? Mas vamos falar realmente agora sobre esse produto. Quais foram os motivos que me levaram a comprar essa serra de esquadria aqui em específico? Sendo que eu já possuo a DW780, que é considerada por muitos também o rei das serras de esquadria. Mas aquela história, não é que uma é melhor ou pior que a outra. Não, eu acredito que não existe ferramenta melhor. Existe uso melhor daquela ferramenta. Então a característica técnica desse produto pode ter um benefício maior para mim do que uma outra que é tida melhor. Então vamos lá. Primeira coisa é a precisão de corte. Essa é uma ferramenta que entrega uma precisão de corte excepcional. Tá? Ela não gera muita vibração, isso a gente vai ver aqui ao longo da manipulação do equipamento, e acaba dando uma precisão maior na hora de você cortar. Você não tem uma barra estabilizadora que fica dançando. Isso é muito importante. Uma capacidade de corte. Então, quando você põe a peça no esquadro da ferramenta, para poder cortar, a dimensão das peças que você corta, isso é muito importante, foi muito importante na hora de adquirir essa ferramenta, foi um dos fatores que me levaram realmente a comprar esse produto. A versatilidade dela, então você pode utilizar ela para cortar madeira, você pode utilizar ela para cortar MDF, MDP, compensado naval, alumínio, perfis de alumínio, chapas de alumínio de relativa espessura. Então, claro, na hora de utilizar ela com alumínio é necessário que você troque o disco de corte que ela vem por um disco apropriado para cortar alumínio. Falou? Então vamos falar um pouco das características técnicas desse produto. Falando das características, ela é uma serra de esquadria que possui, deixa eu fechar aqui, um disco de corte de 12 polegadas ou 305 milímetros. Isso traz para esse segmento a maior capacidade de corte dentro do segmento, tá?
ela já vem de fábrica com um disco de 60 dentes. Você não tem noção o quão eficiente, quão é perfeito o acabamento do corte desse produto. Eu troquei ela por um disco com uma quantidade maior, porque me surgiu uma oportunidade muito boa. O Sandro, lá da Makita, disponibilizou um disco para testes, para mim, de 80 dentes, e esse disco aqui é excepcional, mas o que vem nela consegue entregar um acabamento perfeito. Isso é coisa rara de acontecer, principalmente quando a gente fala de equipamentos de corte. Normalmente a gente recebe aqueles discos mais simples, né? E isso a Makita teve um carinho, um cuidado muito grande na hora que produziu esse produto. Porque é mais ou menos assim, imagina que você compra aquele carro super moderno, cheio de equipamentos bacana, mas simplesmente descobre que o carro, por exemplo, não tem um sensor de estacionamento. E isso acontece, viu? Eu trabalho com carro, eu sei justamente o que é que eu estou falando. Então, assim, isso influencia muito no produto, tá? Ela possui um motor com 1.650 watts de potência, que consegue entregar 3.200 giros, 3.200 rotações por minuto. Isso consegue fazer com que você consiga cortar qualquer tipo de madeira com esse tipo de produto, com essa ferramenta. Isso é bem legal, tá? Um detalhe muito bom, falando do motor dessa ferramenta, é que ele possui duplo isolamento contra a poeira. Então é um equipamento extremamente durável, muito resistente, porque o pó que o corte gera, ele costuma, mesmo que você esteja utilizando um exaustor, ele costuma gerar um problema muito sério para a longevidade, para a durabilidade do motor. Então essa ela vem com duplo isolamento, isso é muito importante. Na manutenção dela, uma coisa legal, é essa tecnologia que a Makita tem de fácil troca das escovas de carvão, porque esse não é um motor livre de escovas, né? O que o pessoal chama de brushless. Então, ela possui escovas de carvão, mas para você trocar é muito fácil, muito simples. Isso acaba reduzindo muito o custo da manutenção do equipamento, porque você mesmo pode fazer essa troca. Falando um pouco das características de corte desse equipamento, ela possui um design diferenciado no braço dela, que é o que a Makita denomina de DXT, ou Deep Exactly Cut Technology. Isso, meu inglês é péssimo, mas a grosso modo pra gente quer dizer o quê? Ela consegue cortar mais profundo, né, e com a melhor precisão. É uma tecnologia que a Makita desenvolveu no desenho do braço, na colocação do motor, que permite você fazer cortes muito maiores. Tá? Isso é bem legal, levando em consideração que boa parte dos equipamentos hoje no mercado, o maior problema dele é justamente essa capacidade de corte. Deixa eu virar aqui a ferramenta para poder mostrar um detalhe bem legal. A forma como a Makita colocou o motor acaba influenciando muito no desempenho dela, porque ela tem o que a Makita chama de Direct Drive. Vocês vão observar que o motor ele é angulado em relação à lâmina, tá? E ela possui um conjunto com 3 engrenagens, que essa angulação consegue transferir muito mais torque para a lâmina. Qual a implicação disso no nosso dia a dia? Pessoal, você quando está cortando uma madeira de alta densidade, que você está usando o giro máximo da ferramenta, ela não vai perder giro, ou seja, ela não vai perder a eficiência de corte, você vai ter um corte muito mais limpo. Então, isso é algo impressionante que essa ferramenta faz, tá? E eu posso falar com conhecimento de causa, que eu já cortei maçananduba com essa ferramenta aqui, e ela cortou como se fosse manteiga. Bom, quando a gente fala de corte do esquadro, ou seja, da mesa de corte, você tem uma mesa giratória, tá? E você vai ter uma capacidade, acredite, de 60 graus para esse lado de cá, que no caso de vocês que estão assistindo seria o lado direito, seria o meu esquerdo, e 52 graus do lado de cá. Isso é 52 não, desculpa, 50 graus.
Isso é muita coisa. Então permite você fazer diversas configurações, fazer diversas montagens baseado na capacidade de corte desse equipamento. Você tem uma mesa de proteção aqui que lhe permite fazer cortes, né, em peças mais altas, eu vou falar um pouquinho. E claro, a angulação do braço, você consegue ter 45 graus à esquerda e 45 graus à direita, no caso minha esquerda e minha direita. Um detalhe impressionante desse equipamento é que ela possui duas barras de slides, né, do braço. Então você consegue ter uma firmeza muito maior, ela vibra muito menos para o lado, ela é um braço muito mais rígido. Isso permite realmente um corte muito mais limpo, muito mais eficiente, muito mais preciso. Como toda boa serra de esquadria, ela possui o limitador de profundidade de corte. Isso permite que você faça vários cortes em sequência com aquela mesma profundidade. Isso vai servir para você fazer um encaixe, uma cavilha longa, desbastar uma parte da peça. Então isso é bem legal. Entrada para aspirador de pó ou para você colocar o coletor de pó dela. Ela vem com isso também, é bem legal. Falando um pouquinho do motor, ele é um motor de partida suave. Então ela não dá aquele tranco na hora que você liga o equipamento e mergulha ele. Isso é super importante, né, para a segurança e para o bom acabamento e para a exatidão do seu corte. Aceleração eletrônica, né, e freio instantâneo. Isso tudo vai trazer para esse equipamento uma eficiência absurda, né? Realmente é um dos itens que eu posso ressaltar desse equipamento, é a forma como o motor dele trabalha. E a mesa giratória, né, que vai dar toda essa sua flexibilidade que eu estava falando. Bom, falando um pouquinho da capacidade de corte desse equipamento, você vai ter um corte de uma peça com 363 milímetros de comprimento por 107 milímetros de altura. Então imagina uma peça com 36,3 centímetros no comprimento aqui por 10,7 centímetros de altura. E ela passar e cortar isso com a maior facilidade. Isso é muita coisa. Quando você leva a ferramenta para os 45 graus, você consegue cortar uma peça com um comprimento aqui, com a largura, na verdade, né, de 255 milímetros e os 107 milímetros de altura. Entendeu? Por que que essa ferramenta ela é a rainha das serras de esquadria? E aqui, por exemplo, quem costuma cortar sancas, né, você consegue cortar uma peça inclinando ela. Pegar só essa prancha aqui, com altura de 165 milímetros ou 16 centímetros e meio. Então isso vai lhe permitir cortar praticamente todo tipo de sanca do mercado, todo tipo de rodapé. Então, pessoal, capacidade de corte, essa ferramenta tem demais. Vamos aprender agora como regular esse equipamento? Bom, pessoal, na regulagem do esquadro, nós teremos aqui um manípulo com duas marcações. Uma com cadeado marcando o sentido anti-horário e outra com um cadeado no sentido horário. Então, no sentido anti-horário, você vai ver que você não tem como pressionar ele contra o esquadro. Então, ele serve para você travar a ferramenta. Você vê que ele fica girando em falso. Mas quando eu sigo a instrução aqui desse manípulo, ou seja, eu empurro ele e giro, eu libero o esquadro. E se eu soltar esse gatilho, ele vai parar nos presets. Ok? Então você tem uma regulagem muito rápida do esquadro. Então, mas se eu quiser parar, não em 45 e sim em 46,5, como é que eu faço?
eu vou simplesmente manter pressionado. E quando eu chegar naquele ângulo que eu quero, eu vou soltar e destravar. Então a ferramenta ela trava naquele ângulo. Ela é muito eficiente nesse quesito. Vocês podem observar aqui que ela já vem com um acessório, essa extensão para a mesa de corte, caso você esteja cortando uma peça muito longa, que você consegue regular ela através desse manipulozinho aqui, você solta e aí você consegue estender a mesa. Outro acessório bacana que ela vem, que para mim é fundamental, é a morsa. Por quê? Vamos supor que eu vá cortar um barrote. Deixa eu prender lá desse de cá. Então eu vou vir, eu posso regular a altura, travo, e aí eu pressiono e mantenho firme, para que em momento algum minha mão fique próxima do disco de corte. Isso é uma dica de segurança muito importante. Nunca deixe sua mão próxima ao disco de corte, ok? Essa barra em azul aqui, ela é em alumínio, ela serve para você evitar ou minimizar as farpas de corte, para você ter um corte muito mais limpo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou soltar esses parafusos, vou folgar eles e vou aproximar essa barra do disco de corte, levando sempre em consideração o dente e não a espessura do disco, ok? Falando da regulagem da proteção, eu virei a ferramenta ao contrário para poder mostrar melhor para vocês como regular isso aqui. Então você vai soltar essa chave, vocês vão observar aqui embaixo, é como se fosse ela tem uma porca, e esse manípulo ele serve como uma chave. Então quando você encaixa ele e vira ele para esse sentido, você aperta a mesa, ok? Quando eu solto, eu consigo liberar esse slide aqui da mesa. Então, cheguei na distância que eu quero, eu venho e aperto. Então, isso me permite ajustar a guarda de corte para peças mais altas. Isso é muito interessante. Aqui, vocês vão ver uma das características e um dos diferenciais dessa ferramenta, que são as 4 barras do braço, que vão lhe permitir um corte mais longo e uma maior estabilidade do corte, porque você vai ter 2 pontos de proteção aqui, por mais 2 aqui. Então, você vai ter realmente um braço muito mais rígido, muito mais eficiente, e você precisa de muito menos espaço. Essa parte da engenharia desse equipamento, apesar de ser algo simples, mas ele é realmente surpreendente. Bom, pessoal, quando a gente vai regular a inclinação do braço, você tem algumas configurações as quais você pode fazer, o famoso ajuste fino. Você tem aqui esse parafuso, que esse daqui é responsável por esse ângulo do lado esquerdo, e o do lado esquerdo é diretamente relacionado ao ângulo de inclinação do lado direito. Então esse ajuste eu faço com a chave Allen, tá? Que eu encaixo ele aqui, e aí eu vou fazer esse ajuste fino. Como é que eu faço isso? Eu vou liberar aqui o braço, sempre lembre de segurar o braço, pressionar aqui o botão, deixa eu só soltar o preset. Aqui do lado ela tem um manípulo, uma chavezinha que é essa daqui, mas eu nunca uso, eu prefiro utilizar a chave de boca. Isso não é uma adaptação, tá? Até mesmo porque ela já tem um parafuso hexagonal e a gente normalmente usa pouco, mas é gosto mesmo. Então eu solto o preset,
venho aqui, encaixo o parafuso e aí eu observo a ponta do braço em qual marcação ela está botando. Então eu consigo empurrar para a esquerda ou puxar, tudo de acordo com esse parafuso aqui. Beleza? Então, como é que eu faço essa regulagem? Deixa eu encaixar aqui. Eu libero a chave, aperto aqui esse botão e venho até o ângulo que eu quero. 90 graus. Isso você pode utilizar um esquadro, enfim, fica a seu critério. E aperto. Pronto. Está regulado a 90 graus. Ok? Eu quero pôr ele em 45. Eu solto, aperto, e aí travo, e ele está em 45. Não é difícil, é só uma questão mesmo de prática. Ok? Liberei, aperto, e se eu soltar e tiver com ela para baixo, você vai ver que ela já trava no preset. Aqui no caso, ela travou em 22 graus e meio. Ok? Para eu poder soltar, eu faço como? Eu suspendo, libero e solto. E aí cheguei lá no 0 grau, travei. Beleza? Bom, vamos falar um pouco das barras, que é uma das características desse equipamento. Ela possui 2 jogos de barras que fazem com que ela seja mais curta para a parede. Então isso é muito legal porque você não precisa de uma área de trabalho muito grande. E essas 2 barras lhe dão uma estabilidade muito maior. Tá? Então o movimento ele fica mais suave. Deixa eu tirar aqui. Limpar aqui a mão. Isso lhe permite um trabalho muito mais eficiente, muito mais confortável também. Ok? Então, esse é um dos detalhes que fazem com que essa ferramenta seja extremamente precisa. Aqui, pessoal, nós vamos ter mais 3 ajustes. Você vai ter o ajuste da profundidade de corte, da extensão de corte aqui, ok? Então, você travando, você vê que essa peça aqui, ela não se move. Aqui eu tenho uma trava, deixa eu apertar aqui, da altura do braço. Então a gente usa muito esse manipulozinho aqui, esse pino, para transportar a ferramenta. Então eu bloqueio ela, eu tenho 2 ajustes, né? Ela para transporte e libero, e ela para uso, que eu deixando esse pino travado aqui me impede de mergulhar a serra, ok? E um outro ajuste muito importante, como eu falei, é o da profundidade de campo. Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho esse parafuso com essa borboleta, que eu simplesmente puxo essa trava para cá, e na hora que eu mergulho, essa travinha aqui me impede com que o parafuso passe por esse orifício. Então eu consigo regular a altura do corte de forma milimétrica. Quais são os outros ajustes que eu posso fazer? Aqui na frente eu tenho essa alavanca que ela serve para travar essa barra inferior. Então eu solto ela aqui e eu libero o slide. Se eu travar, você vê que ela não se mexe mais. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acho que eu mostrei todas as configurações possíveis dessa ferramenta. Falei um pouco sobre o Direct Drive, né, que é esse sistema de engrenagens extremamente eficiente da Makita, que unido à angulação do motor dela, permite um corte e um torque muito maior à ferramenta, ok? Falei um pouco sobre a guarda dela, as regulagens dos esquadros,
das angulações do braço, dos acessórios, como essa morsa incrível que ela vem, sobre as barras deslizantes, enfim. Eu acho que deu para a gente falar muito sobre a ferramenta, para vocês conhecerem um pouquinho desse produto. Lógico que a gente nunca consegue trazer tudo, né, para o conhecimento de vocês, mas assim, é uma ferramenta que ela tem 3 variações. Ela tem a LS 1216, a LS 1216L, que a diferença é que aqui ela vem com laser, tá? Então ela já mostra aonde a lâmina vai cortar. No caso dessa que eu tenho, você tem que ir ajustando a peça com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, mas você consegue também ter a mesma precisão, não tem a mesma rapidez, não tem a mesma agilidade. E tem uma outra versão dela que vem com uma luz, que essa aí praticamente eu nem conheço no mercado, eu sei porque eu já vi nos manuais, ok? Bom, para quem é essa ferramenta? Ela é para aquele hobbyista como eu, né, que quer um produto que consiga atender qualquer demanda dele, para o carpinteiro, para o marceneiro, para o pessoal da construção civil, para quem trabalha com esquadrias de alumínio, para quem trabalha com rodapé, com sancas de madeira, com implantação de decks, pisos de madeira. Então você consegue ter uma flexibilidade muito grande no uso dessa ferramenta. É um produto relativamente caro, mas vale a pena, porque você vai ter um produto por muito tempo. E como eu canso de dizer, nem sempre o produto mais barato é o melhor, e nem sempre o mais caro também. Então tudo vai depender do seu bolso e qual tipo de trabalho você quer entregar. Você tem ferramentas no mercado um pouco mais simples que conseguem entregar um trabalho maravilhoso, mas especificamente essa daqui, ela vai conseguir atender uma gama muito maior de utilidades, tá? Então, ela no meu dia a dia, só para vocês terem uma ideia, eu já consegui cortar peças de madeira de alta densidade, como maçaranduba, pau-ferro, angelim, né? Goiabão, enfim, uma quantidade muito grande, sem muito problema. Bom pessoal, esse foi o nosso review da serra de esquadria da Makita, a LS 1216, tá? Uma ferramenta realmente incrível. Eu sei que ficou um vídeo um pouco mais longo, a gente tentou encurtar o máximo possível, por isso que a edição acho que não está muito bacana, como normalmente a gente faz. Mas assim, realmente é uma ferramenta que tem muita informação, tem muita configuração e a gente tem que ir bem a fundo. Falamos um pouco da mesa de corte dela, da capacidade de corte de esquadro, da capacidade de corte dela, falamos da angulação do braço, falamos também do motor, que realmente é um motor bem revolucionário, com o Direct Drive, com toda a força que ele emprega ao disco de corte, com toda a velocidade que esse sistema novo entrega ao disco de corte. Falamos um pouco da parte de segurança e, claro, muita atenção, muito cuidado no manuseio de ferramentas como essa, ok? Então, se você gostou do nosso canal, se você gostou do nosso review, dá um joinha aí, não esquece de curtir, se inscreva, compartilhem, tá? Que aguardo todos vocês aqui no canal da ferramenta para o nosso próximo review, tá? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.